cantar para quem tenha fome de ouvir a música do vento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha e que das suas brasas me sustento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha. Com 15 anos, eu tive o tifo, a febre tifoide. Fiquei internada um mês no hospital. O cabelo todo caiu. Eu com 15 anos, imagina. Eu fiquei muito mal, muito mal. Mas nunca reclamei. Eu aceitava aquilo como que eu tinha que passar por aquilo. Eu dizia, meu Deus, não me leva, porque ainda é muito cedo. Você vê como é a gente. Dura a trova, rasgado o coração, pairam gemidos. Meu nome completo, Carolina Coelho da Silva. Me chamavam de Lila. Agora é que, depois de muitos anos, ninguém mais chama. Lógico, já morreram as pessoas. Olha só, eu com 17 anos, eu vim para Vila Real. Estudei 3 anos e com 20 vim para o Brasil. Eu com a família, com Manuel Vieira, Conceição Vieira e 4 filhos. Tudo morreu. Aquele quadro que estava a Viana deles lá. Ali, a Castelo Grande ali, não tem umas casas. Então, aquele era dela, de salão. Eu ouvia falar muito brasileiro desde nova, pequena, porque essa família que eu vim, ele tinha aqui uns 4 irmãos, todo mundo já estava rico aqui, com armazéns, com mercados. E uma tia dizia, não, você tem que ir para conhecer. E ela foi, a minha tia foi, falou com eles para ver se eu vinha com eles. E chegamos aqui, então embarcamos, moramos 13 dias para chegar ao Brasil, no navio, no Vera Cruz. E cheguei, fomos para Niterói, até aí tudo certo. Um caso interessante. Nós chegamos, e naquela época, quando a gente chegava a Portugal, os brasileiros daqui, da aldeia lá, também eram riquíssimos, eram donos de atacados, e foram visitar o São Manuel Viado na Conceição, foram visitar eles. Aí me apresentaram, como era lá de uma sala, olha, a sobrinha do fulano tal. Aí veio o São Manuel falando de mim, Carolina, vem cá, faz aí um arroz, que eu vou ligar para o mercado para trazerem um filé mignon, aí faz um arroz com uma salada para a gente servir para o Zeca Carvalho e a mulher. Aí eu falei, o quê? Eu não sei fazer arroz, não sei cozinhar, não sei fazer nada disso, não sabia, não. Eu, durante os 2 anos, foi um martírio para mim. A minha mão ficou cheia de sangue, toda arrebentada. É tudo na mão. Eu lavava, porque eu não estava acostumada. Então arrebentou toda. E aos garotos, a mesma coisa. Eu ajudava a fazer o dever. Uns estudavam tarde, outros estudavam de manhã. Então eu via a roupa deles, como é que estava, como não estava. O dia todo eu trabalhava, o dia todo. Eu estava pensando em ir embora. Eu pensei assim, daqui a pouco eu vou embora. Aí, mas ao mesmo tempo, como eu queria, eu tinha o dom de cozinhar. Entende? Ela dizia para mim, você tem dom, hein? Princípio a cantar para quem tenha fome de ouvir a música do vento. Salário, eu nunca recebi salário. Nunca. Se eu queria vir no Rio, me dava 20 cruzeiros. Ela me dava os 20 cruzeiros, ou ela me dava nos 20 cruzeiros. No fim do mês, eu
eu não recebia nada. Mas eu também nunca exigi, então conta. Mas eu sabia que eu tinha direito. Foram meus padrinhos de casamento, fizeram um casamento igual aos filhos, às filhas deles. As mesmas pessoas que foram no meu, foram meus filhos dele. Garçom, tudo. Fizeram um casamentão, todo mundo ficou animado. Eu tive a minha lua do mel em São Lourenço, eu não gastei um tostão. Então, cada um tem o que merece. Recebe, nem sempre. Mas eu recebi o que eu merecia. O nome inteiro é Celsa Coelho Ferreira. O que você quer saber mais? A Celsa veio, eu já estava casada, e eu nem sabia que ela vinha. Eu só soube quando ela estava aqui, lá em casa dos Vieiras. Ela veio com eles. Já tinha os filhos, aí ela veio morar comigo. Eu deveria vir para conhecer na casa dela. Lógico, eu não sabia que vinha. Pronto, deixa eu agora contar. Deixa eu contar agora. Só soube quando tu chegou. Mas, certo, eu não sei se sabia, eu não sabia. Não sabia, não. Eles chegavam, induziam, entendeu? E, não vai, fica Joana, vejo embora, conhece a irmã, não sei o quê. Mas eles eram exploradores. Não adianta botar lá no céu, porque não vai mudar. Morreram, não, mas eram exploradores. O quê? Chorando por quê? Aquela música que fica lembrando essas coisas. Trago uma farda inteira, já mudou. Ela se agarrou tanto com eles, eles judiaram tanto dela. Das mãos dela saiu sangue e tudo. E ela não se tocou com aquilo. Eu acho que nem hoje ela sente, do jeito daquela fala. Eu senti logo a escravidão, entendeu? Porque se chega... como fizeram com ela, tu vais, olhas os meninos, e que falaram para ela, olhas os meninos e só vais fazer isso, chegou aqui, tem que fazer todo o trabalho. E eles comigo fizeram a mesma coisa. E a Conceição não queria saber dela para nada, não queriam saber dela para nada. O que é tantos anos ganhando? Investiu o quê? Investiu nada, eles só enriqueceram às custas dela. Dura a trova, rasgado o coração, pairam os gemidos. Numa tarde eu estava muito amargurada. Fui na igreja sozinha e sentei no banco rezando, pedindo a Deus para ver se era certo eu ir embora ou não era. E eu comecei a chorar. O padre Eduardo entrou, me viu chorando. E ele chegou perto de mim e falou assim: minha filha, você está chorando por quê? Eu falei: estou chorando porque eu resolvi ir embora. Ele falou: não, então vamos fazer o seguinte. Segunda-feira você vem na reunião do movimento Jocista. Eu já sabia que Jocista era Juventude Operária Católica, porque lá também já tinha Joca, mas era quem era na cidade. Mas nas aldeias, que vivia da agricultura, era Jaque. Aí eu cheguei na segunda-feira, eu cheguei em casa para jantar e eu falei assim: Manuel, eu quero ir a uma reunião hoje, que o padre Eduardo me convidou para ir. Aí ele falou assim: não, você não vai andar à noite sozinha por aí, não sei o que, assim, não, mas eu vou. Eu vou. O senhor queira ou não queira, eu vou. Então fala com a Conceição, que era a esposa. Aí ela estava sempre com dor de cabeça. Mas eu não sabia no que era, eu dizia que era para estudar a Bíblia. Quando cheguei lá, tinha uma turma enorme de rapazes e moças. Fizeram uma festa. Eles me convidaram para pertencer à JOC e eu fiquei tão empolgada que eu falei: já não vou embora, vou ficar aqui mais um tempo. O tempo virou até hoje. Há 70 anos.
A luta da Joque era pelos direitos dos trabalhadores. O direito dele, o que ele tinha direito, carteira assinada, o dia de descanso, domingo, os direitos dos trabalhadores, né? Porque muitos eram escravizados. A verdade é essa, não tinham carteira assinada. Muitos não. Inclusive, lógico. Então, mas naquela época ninguém ligava para isso. Então nós despertamos a consciência do trabalhador. Que das suas brasas me sustento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha e que das suas brasas julgar e agir. Depois da gente ver se realmente o trabalhador não tinha carteira ou era escravizado, assim, o colega, a gente via um colega perto dele e o colega então dizia, olha, é verdade que estão fazendo isso, isso, isso. Porque nunca tinham sozinho nas fábricas, tinha uma turma grande. Então, nessa fábrica de Volta Redonda, tinha muitos jazzistas. Então, eles levavam no problema, a turma, nós falamos sobre o problema. Aí você dava a sua opinião. Então a gente ia trabalhar em cima daquilo, com a pessoa, que o cara era explorado, violado. Ele não ganhava o que merecia. E não tinha nem a carteira assinada. O metal trabalhador não tinha carteira assinada, não. Hoje em dia, as empregadas domésticas têm a carteira assinada. Graças a Joque, que lutou. A Benedita, senadora, trabalhou junto comigo. Trabalhou, quer dizer, teve reuniões aqui no Rio, ela pertencia a Joque. Quando íamos reuniões ali nas freiras, muitas vezes fazíamos dia de estudos ali, ela era a chefe, ela era quem organizava o negócio das empregadas domésticas, aqui no Rio de Janeiro. Ela morava aí no Morro. O nosso sonho era que o trabalhador tivesse uma vida digna. Dignidade, junto com a espiritualidade. Era da fábrica, da loja aí embaixo, era do garçom, era empregada doméstica, todo ali era uma miscelânea de tudo. Então, eu ia para o meu setor. Como eu vou dizer, doméstica mesmo, eu nunca me considerei. Nunca. Considerava eles como família. E eles a mim. É ela mesmo, o seu Cardenho. Recordar é viver. Olha lá. Foi quem fundou a Joque. Né? O pai dele morreu, tanto trabalhou na fábrica, sem direito nenhum. E ele na morte, ele contou. Na hora da morte do pai, ele falou, pai, eu juro que eu vou lutar pelo trabalhador. Do mundo, não é só daqui não, do mundo. Ele veio, fez uma palestra para nós, cumprimentou um por um. Ela era uma simpatia, estava sempre rindo. E depois, então, terminamos o congresso no Quitandinho, em Petrópolis. Eram milhares de jovens, todo lugar daqui. Ele falou, aquilo parece que vinha abaixo com os salões que ele falava. Porque a maior alegria nossa era conhecermos quem fundou ele, a Joque. Ele fundou a Joque. Eu era militante. Era militante porque, a partir do momento que você... conheci muitas amigas lá, uma chama outra, né? E a gente vai fazendo amizades. E eu aproveitava tudo para falar da Joque, para entrar para o movimento. Então, era assim, não era só para o trabalhador, era para a pessoa ser diferente. Se conscientizar que ela faz parte de um pedacinho do mundo.
Compromisso jocista. Prometo lutar cada dia para viver o ideal jocista. Na minha família, no meu bairro, no trabalho, na escola, nos lazeres, no meu noivado, na preparação da minha vida de amanhã. Prometo levar esse ideal todos aos meus irmãos e irmãs de trabalho. Com a graça de Deus, serei fiel ao meu compromisso. Aí assinei, Carolina Coelho. Deixa eu ver aqui. Aí, Um Carolina. pouco mais para baixo. Pronto. Viu? Muito obrigada. Olha lá, assinatura. E eu morava aqui nessa rua. Princípio a cantar para quem tenha fome de ouvir a música do vento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha e que das suas brasas. E tinha o dia do imigrante. E eu organizei a festa, eu com mais portugueses lá que me ajudaram, rapazes, moças, numa ilhazinha, que eu depois vou te mostrando, foi numa capelinha lá em cima, tem uma ponte, aí tem um braço do mar, e lá em cima, é lindo, lá em cima a gente dançou, cantou. Lá eu comecei a namorar ela. Eu não pedi namoro. Quem comigo pode estar ausente. Quando eu tive os meninos, casei, parei com o jogo. Entende? Eu achava que eu tinha que dedicar à minha família. Porque eu casei, mas ela continuou. Para nós, o seu avô não foi preso, porque ele estava na sala, em cima, e tínhamos um amigo nosso que até morreu cedo, Toninho. Era casado, tinha 2 filhos. O exército tomou o rio e ele subiu pela escada e falou: Zeferino, corre, corre, que daí a polícia vai te levar preso. Aí eles desceram os dois, nós éramos no 20º, então andaram, eles desceram na escada, como que nada fosse com eles, e assim o teu avô não foi preso. Que na época eles levavam para Petrópolis, tinha lá uma cadeia em Petrópolis. Aí levavam para lá, não ficavam no Rio. Aí ele foi, o padre, era o nome dele? Eu não lembro, mas depois eu lembro. E bateram nele muito, morreu dali a 1 ano ou 2, mas soltaram. Aí ele foi para Cabo Frio, mais doente, para ver se eles ficavam, morreu. E teve o Joaquim, que era presidente nacional da Jockey, apanhou tanto que morreu também. O exército não sabia nada de Jockey, mas achava que nós éramos comunistas. Então, alguém para eles denunciou a Jockey e eles foram em cima da Jockey. Você entendeu? Que a gente despertava o trabalhador. Nós despertávamos a consciência dele, que ele tinha direito. Só que o comunismo não tem direito. E a gente explicava isso para eles. E o Jango era comunista. Queria
que o Brasil levasse a linha, como está esse agora. Ó, segundo Jango. Segundo Jango. Entendeu? O trabalhador não tem direito a comer carne, que eu escutei ele falar aí. Não tem direito. O pobre não tem direito de comer carne. Falou aí o maluco, libertário. O nosso presidente aí, o Lula. Então, naquela época o Jango era assim. Você entendeu? E os militares faziam, não era igual agora que são os frouxos. O Lula chamava o Alckmin de ladrão de merenda. De repente, o Alckmin dá a mão pro Lula e volta com o Lula pra cena do crime, pra assaltar os cofres públicos. O presidente Bolsonaro acabou com esse teatro das tesouras, acabou com essa farsa de que eles são inimigos. Toda a podridão política do Brasil se juntou pra tirar ele de lá, pra poder voltar à bandaria como a gente tá vendo agora no governo federal. O comunismo é isso. O berrão manda em tudo. Se vocês batem, matar, te mata e acabou, some contigo. Igual na ditadura. Pior que a ditadura. Ó trabalhador, é teu labor fecundo, sem ti o que será do mundo. Conhece agora o teu valor, ó trabalhador. Entre o fragor das oficinas, leal valente lutador, já sabes que com teu labor a terra toda hoje domina. É um pouco mais do bem-estar, de ti recebe a humanidade, sem ti não pode perdurar a sociedade. Com teu trabalho, teu salário, não ganhas somente o teu pão. Do meu sagrada a tua profissão, Jesus, o divino operário, alívio ser do teu labor, que ajuda a remir a gente, unido ao Deus trabalhador eternamente. Sou apaixonada por leitura. Você vê que eu não durmo sem ler. Eu não durmo sem ler. Desde os 10 anos, li Camilo Castelo Branco. E história também, contando histórias. Também gosto. Por exemplo, eu li alguns, mas não foi muitos. Mas ainda tenho até um e até cada dia peguei para ler outra vez sobre a guerra. Entende? E história. Meu livro, eu não tenho um favorito, eu tenho o Nicholas Sparks, tudo dela. Porque ele é um romancista, mas não é piegas. Entende? O Nicholas Sparks não é piegas. Não é piegas. Princípio a cantar para quem tenha fome de ouvir a música do vento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha e que das suas brasas me sustento. Eu não tenho queixa da vida que Deus me deu. Eu me adapto bem, entende? Eu era feliz quando era solteira, quando estava lá em Portugal. Eu vim para o Brasil, fiquei 2 anos aqui sofrendo, mas nunca me queixei. Eu aceitei bem, aceitei tranquilo. Eu me considero uma pessoa feliz. O meu marido foi embora, fiquei muito triste. Essa foi a pior fase, né, quando ele morreu. Mas ao mesmo tempo eu aceitei também. Eu também de hoje amanhã vou. Mas aceitei. Entende? Não me lastimei, nunca me lastimei com ninguém. E que das suas brasas me sustento.
sabeis que fiz da mágoa lenha. Eu gostaria de me lembrar, para dizer que meus filhos dissessem, a minha mãe foi uma boa mãe. Entende? Eu sempre fiz tudo por eles. Sempre fiz tudo por eles. E os meus netos também. Eu gostaria que eles lembrassem de mim. Uma avó que não é chata. Sou chata, minha filha. Pronto. Viu? Então, pronto. Quando eu morrer, assim, minha avó não era chata. E que se há de mudar eternamente. Trago uma farda inteira já mudada. E que se há de mudar eternamente. O que é vida? A luta é constante. Uma luta constante. Se você parar, minha filha, isso não é vida. Então, a vida é lutar dia a dia para atingir o que você quer. Pelo certo. Pelo certo. Eu quero isso, eu vou lutar. Se é bom para mim. Se é bom para mim. Quando tu deitar, eu pago. Vou deitar. Já vai dormir também, né? Vou deitar. Vai dormir? Vou. Então tá. E isso aí não cai? Não, não cai, fica em paz, eu vou ajeitar. Então posso apagar? Pode. Até amanhã, meu amor. Até amanhã, vó. Deus queira. Princípio a cantar para quem tenha fome de ouvir a música do vento. Porém, sabeis que fiz da mágoa lenha e que das suas brasas Santo, Santo é o Senhor Jesus. Porque Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Não, não passará, não, 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 não passará. Lindo. Eu gosto muito dessa canção. Também gosto.